Vamos então ler a palavra. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, e nós vamos ler o verso 39 até a primeira parte do verso 41. João 11, a partir do verso 39. Diz assim: Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. O contexto aqui fala da experiência seja bem-vindo, irmão Jair Oliveira, da experiência que passou essa família que morava em Betânia, e era uma família de amigos de Jesus, era uma casa que sempre recebia Jesus quando Jesus ia a Jerusalém. Jesus não se hospedava em Jerusalém, Jesus sempre se hospedava na casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia, que era bem próximo de Jerusalém. E ele ficou doente, Jesus estava viajando com os discípulos, Marta e Maria mandou que um emissário fosse avisar Jesus que o amigo dele estava enfermo, e Jesus, de propósito, ficou mais 2 dias depois que ele recebeu a notícia, lá onde ele estava, porque ele vai dizer aos discípulos que ele se alegrou muito de não ter ido naquele momento, porque os discípulos iriam ver a manifestação da glória de Deus, não só os discípulos, mas como toda a casa do morto, como também os amigos que estavam ali junto com a família. Então, depois de 2 dias que Jesus recebe a notícia, ele volta então para visitar Marta e Maria, e ele avisa os discípulos: vamos ver Lázaro, que se já está morto, vamos lá. E eles então foram. Nós vamos lembrar que Marta, quando soube que Jesus estava próximo, ela foi ao encontro de Jesus, e ao encontrar-se com Jesus, ela disse que se ele tivesse vindo, né, quando ele foi chamado, Lázaro não teria morrido. Jesus ainda vai dizer a ela que ela tinha que crer de que o irmão dela ia ressurgir, e ela depois volta, fala com a sua irmã que Jesus estava chamando-a. Maria vai até Jesus e Maria vai dizer a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E então Jesus vê toda a situação, vê aquelas pessoas chorando, Jesus se comove, né? E depois podemos até falar por que Jesus se comove, mas não é o nosso propósito aqui. E ele então pede para ir aonde estava a sepultura. E eles então levam Jesus até a sepultura. Mas antes de chegar à sepultura, nós vamos lembrar da pedra que nós falamos no domingo passado, só para quem não estava conosco, ou só para dar uma lembrada, que eu disse que nesta pedra que Jesus manda tirar, que estava obstruindo a entrada do sepulcro onde foi colocado o corpo de Lázaro, quando Jesus manda tirar a pedra, essa pedra representa muitas outras pedras que nós encontramos nesse texto, que eu disse que a gente, garimpando, ia encontrando essas pedras. E eu disse no domingo passado que essas pedras que estão no texto, que a gente precisa descobrir, elas impedem de que as pessoas vejam, experimentem a manifestação da glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, né? E a pedra que nós falamos no domingo passado foi a pedra que eu dei o nome de a pedra da impaciência. E quem sabe
a sua relação com Deus tem sido impedida por conta dessa pedra, da pedra da impaciência. Você não tem esperado em Deus e por conta disso você tem tomado decisões desastrosas ou no mínimo você tem tomado decisões que têm sido frustrantes. E nós no fim da reflexão pedimos que pela fé você tirasse a pedra da impaciência, porque vamos lembrar que quem tem que tirar a pedra somos nós. Lembra que Jesus disse, tirai a pedra. Então somos nós que temos que, isso também indica de que nós é que temos que tirar essas pedras da nossa vida. E eu espero que você, se estava com essa pedra da impaciência, eu espero que você tenha tirado esta pedra. E no fim da reflexão, nós pedimos que pela fé, você, através da oração, tirasse essa pedra, crendo no sobrenatural de Deus na sua vida. Hoje eu quero falar de mais uma pedra que nos impede de ver a manifestação da glória de Deus quando nós não a tiramos. Quando nós mantemos essa pedra na nossa caminhada, na existência da nossa vida, nós ficamos impossibilitados de ver Deus se manifestando na nossa vida poderosamente. Veja bem que Jesus vai dizer assim para Marta, nos versos 23 e 24. Se você está com a Bíblia aberta, você pode olhar lá. Jesus vai dizer assim, diz para Marta, teu irmão há de ressurgir. E o que Marta fala como tendo o dever de casa na ponta da língua? Ela responde, eu sei. Isso que o senhor está me falando, eu sei. Que ele há de ressurgir, o senhor não está me dizendo novidade nenhuma. Ela imediatamente vai dar essa resposta para Jesus. Eu sei disso, ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, Jesus. Eu sei disso. Eis mais uma pedra que pode nos impedir de experimentar a glória de Deus antes do último dia. Eis aí mais uma pedra que pode nos impedir de experimentar a glória de Deus todos os dias. Na nossa caminhada rumo ao último dia, Jesus e o Senhor quer manifestar a sua glória nessa nossa caminhada. É uma caminhada que Ele vai manifestando o seu poder a cada passo que nós damos rumo a esse dia, esse último dia. Eu estou falando da pedra que eu vou dar o nome de a pedra da racionalidade. Pedra da racionalidade. Quem sabe você está com esse problema. Quem sabe esta pedra tem impedido você de receber o que Deus quer fazer na sua vida. Quem é o racional? Eu diria que o racional é aquele que só acredita no que é explicável. É aquele que só acredita naquilo que pode ser explicado pela razão humana. Aquele que foge da explicação da razão humana, ele não aceita. Ele não recebe. O racional é aquele que não admite o sobrenatural. Para ele não existe o sobrenatural. Para ele, Deus não vai surpreender a ele com nada. Porque ele só acredita naquilo que pode ser explicado. Só acredita naquilo que é explicado pelo conceito científico. Marta diz Jesus, seu irmão há de ressurgir. Não cabia na sua racionalidade que Jesus estava dizendo que Lázaro sairia aquele dia do sepulcro. Isso não entrou na cabeça dela. Tanto é que quando ele diz, ela se recorda que isso vai acontecer no último dia. Quando vai ser o último dia? Nós não sabemos. E no último dia haverá de acontecer. Todos aqueles que morreram receberão um corpo glorificado, um corpo
totalmente transformada, mas que não foi aqui no caso de Lázaro. Quando Lázaro é ressuscitado por Jesus, ele não recebe um corpo glorificado, ele recebe de volta a vida no corpo que ele tinha quando ele morreu. Ele volta a viver, mas ele continua sendo um homem normal que ficou enfermo e morreu depois de novo e foi sepultado, e aí sim está esperando a ressurreição do último dia. Mas o que Jesus estava dizendo para ela era algo que iria acontecer naquele dia. Quantas vezes você, pela racionalidade, tem deixado de experimentar aquilo que Deus quer fazer no dia de hoje, ou aquilo que Deus quis fazer na sua vida no dia de ontem? Porque você está racionalizando as coisas na sua relação com Deus. Marta, seu irmão há de ressurgir. Não cabia isso na mente dela, de que Jesus estava dizendo que aquele homem, que já tinha 4 dias que estava sepultado, ia sair daquela sepultura. Sairia aquele dia. Naquele dia, ele retornaria à vida na casa junto com as suas irmãs. E quando Jesus fala isso para ela, eu imagino que ela diz: como? Isso é impossível. Meus queridos, irmãos, irmãs, amigos e amigas, Deus não age segundo a razão humana. Deus age segundo a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é sobrenatural. A vontade de Deus é diferente da nossa. Nós temos vontade humana. Nós temos vontade terrena. E a vontade de Deus é sobrenatural. Nossa vontade é natural. A vontade de Deus está além do nosso raciocínio. E é pela fé que nós vamos então nos relacionar com Deus. Nós jamais iremos relacionar com Deus pela razão humana. A fé está acima disso. E eu aqui quero lembrar de um fato que está registrado lá em Gênesis 18, você pode abrir a sua Bíblia, ou depois você pode ler o texto, quando Deus e mais 2 anjos visitaram Abraão. Lembra que lá está dizendo que 3 homens apareceram a Abraão, um ali era Deus, e 2 anjos, aqueles 2 anjos depois foram para Sodoma e Gomorra fazer o que tinha que fazer, que Deus já havia determinado. Mas há aquele encontro ali na tenda de Abraão, no capítulo 18, você lê isto, e há um diálogo, e Deus pergunta: Abraão, Sara, tua mulher, onde ela está? Ele respondeu: ela está na tenda. E o anjo disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher dará à luz um filho. E você lembra qual foi a atitude de Sara? A Sara racionalizou aquilo que o anjo disse. Porque o que ela fez? Ela riu. Por que ela riu? Porque ela achava aquilo impossível. Aquilo que o anjo estava falando fugia e não tinha cabimento na razão humana. Porque Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e diz o texto que a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já não mais ovulava. E diz mais ainda o texto em Gênesis, a partir do capítulo 12, a partir do verso 12 desse capítulo 18. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Aquilo não entrou na cabeça dela. Então ela duvidou, porque ela racionalizou aquilo que Deus estava dizendo. Ela racionalizou o sobrenatural. Não tem como.
E Deus vai dizer isso para Abraão: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Quantas vezes, pela razão humana, os médicos vão tratar de doentes que estão em estado terminal e ele diz: ó, aqui não tem mais, acabou, é fim da linha. E Deus vem com o sobrenatural, cura aquela pessoa, aí pergunta: e doutor? E ele vai dizer: eu não tenho explicação para isso. Segundo a medicina, ele estava morto. Mas Deus veio, faz o milagre e o médico tem que dizer: isso aí foi milagre de Deus. Não se explica pela medicina, porque é o sobrenatural. E nós precisamos tirar de nós essa pedra de racionalizar tudo na nossa relação com Deus. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Marta, seu irmão há de ressurgir. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que tem fé no sobrenatural. Lembra de Tomé? Tomé também foi aquele que racionalizou na sua maneira de crer na ressurreição de Jesus. Ele racionalizou. Quando os discípulos disseram, numa reunião que ele não estava, que Jesus apareceu, lembra que estavam todos fechados dentro de uma sala e Jesus, sem abrir portas, sem abrir janelas, Jesus apareceu no meio deles. E eles então vão contar para Tomé: Tomé, o mestre esteve aqui. E o que Tomé disse? Não acredito nisso não. Não pode. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu ver ele na minha frente, se eu olhar e ver as marcas dos cravos nas mãos dele. Oh, meus queridos, a fé está num patamar acima da razão. Ela não anula a razão. Não estou aqui dizendo que nós não precisamos racionalizar coisas. Precisamos, as coisas naturais. Nós resolvemos problemas. Nós trabalhamos a invenção de coisas que é pela razão. Mas, então, esta fé não anula a razão, mas a fé dá ao homem a oportunidade de ver o invisível, experimentar o impossível e tanger o intocável, que foge a qualquer racionalidade, foge a qualquer razão humana. O escritor aos Hebreus vai definir assim, lá em Hebreus no capítulo 11, versos 1 a 3, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É por isso que a ciência não explica o início das coisas, porque a ciência é racional e ela não vai explicar. É por isso que a ciência não crê na existência de Deus como Criador de todas as coisas. Marta, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou ela. Essa lição já aprendi. O Senhor não está dizendo nenhuma novidade, disto eu sei. Coitada de Marta, coitada de Maria, coitado dos judeus que estavam ali assistindo tudo aquilo, coitado de você, coitado de mim, coitado de nós. Nós não sabemos nada. Deus é o Deus da surpresa. Deus é o Deus do sobrenatural. Marta, que Jesus está dizendo: Marta, olha para mim, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta, eu estou dizendo de uma coisa que vai acontecer hoje. A morte chegou na sua casa, mas a vida está diante de você.
E depois de dizer isso, Jesus vai perguntar a Marta o que ele está perguntando a você nesta noite. Crês isto? Você crê nisto? Você crê no Deus sobrenatural? Ou você só crê, ou você só acredita naquilo que pode ser explicado, naquilo que a ciência pode explicar? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E depois disso eles foram para o túmulo. E Jesus mandou tirar a pedra. E Jesus está mandando, se você tem essa pedra travando a manifestação do poder na sua vida, Jesus está mandando você tirar hoje a pedra da racionalidade. Mandou você tirar no domingo passado a pedra da impaciência. E agora ele manda que tiremos a pedra da racionalidade. Aí quando Jesus manda tirar a pedra, novamente Marta racionaliza. Como que a gente... Irmãos, Marta somos nós. Somos nós. Nós fazemos a mesma coisa. Quando Jesus disse tirar a pedra, o que foi que Marta disse? Senhor, já está podre, já cheira mal, não tem razão isso aí não. Não faça isso, não tira essa pedra. Nós vamos sentir um cheiro terrível. Já tem 4 dias. E novamente Jesus vai dizer para Marta, e Jesus está dizendo para nós, porque nós somos a Marta. Disse Jesus, não te disse eu que se creres, Marta, verás a glória de Deus? De novo você está racionalizando, Marta. Tirai a pedra, de novo você está racionalizando. Eu já te disse que se você crê, você verá a glória de Deus. Deus está dizendo nessa noite para todos nós, quando nós cremos no sobrenatural, nós vemos a glória de Deus. Saia do natural, Marta. Mergulhe no sobrenatural. Deixe o inexplicável acontecer. Mas muitas vezes nós temos medo do inexplicável. Muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque nós temos medo do sobrenatural. Muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque nós queremos lidar com as coisas de Deus como nós lidamos com a matemática. E não é assim a nossa relação com Deus. Será que na sua vida não está a pedra da racionalidade impedindo que você creia no Deus do impossível? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus está dizendo hoje é o seguinte, que o nosso relacionamento com Ele não é um cálculo matemático, não é uma tabela periódica. O nosso relacionamento com Ele é pela fé. Eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E eu quero encerrar lendo para você o que tem escrito lá na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E você pode abrir lá e acompanhar comigo no verso 9, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está entendendo o que está dizendo a palavra de Deus? E aqui nós só vamos ver, e aqui nós só vamos ouvir, e aqui só vai penetrar no nosso coração. O que Deus tem preparado para nós é pela fé. Crê no Deus que tudo pode. Crê no Deus que pode realizar o sobrenatural. E a minha palavra hoje é que você se coloque diante do Senhor
E analise se não tem sido essa pedra que tem impedido você de experimentar a glória de Deus na sua vida. Se existe essa pedra, ore ao Senhor, peça a Ele que lhe dê compreensão para que você tire essa pedra. Ele não vai tirar essa pedra. Jesus não tirou a pedra. Jesus disse: tirai a pedra. A pedra é a responsabilidade das pessoas. A pedra é a responsabilidade sua, de você tirar. A sua igreja não vai tirar a pedra de você. A sua mãe não vai tirar a pedra de você. O seu irmão não vai tirar a pedra de você. É você que tem que tirar a pedra. Crendo no sobrenatural. E se você fizer isso, crendo nisso, você vai começar hoje a experimentar na sua vida a glória de Deus que há muito tempo você tem perdido por causa dessa pedra da racionalidade. Creia no Deus do sobrenatural, no Deus que surpreende, no Deus que faz coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, coisas que jamais penetrou no coração humano. Ele tem preparado e Ele tem realizado para aqueles que o amam. Que o Espírito Santo esclareça a cada um de nós nessa noite e que possamos dormir sem esta pedra. Se você já tirou a da semana passada, tira mais uma hoje. Se você tirou a da impaciência, mas descobriu que agora você também tem a da racionalidade, ou quem não tinha da impaciência, mas descobriu hoje que tem da racionalidade, tire essa pedra para que o sobrenatural aconteça na sua vida, na sua família, na sua casa e na sua igreja, no meio do seu povo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça termos coragem de tomarmos essa atitude de tirarmos a pedra. Não ficar olhando a pedra na vida dos outros, mas olhando para a que está em nós e que nós atiremos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite sem essa pedra, porque você tomou a decisão de tirá-la. Que o Espírito Santo guarde a sua vida, o seu coração. Tenham todos uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.